Então, beleza. Então, vamos começar nosso aulão, tirando as considerações iniciais. Presta atenção nisso. Agora você vai concentrar aqui, porque isso aqui é importante. É uma das partes mais difíceis do direito penal. E não tem como você estudar a parte especial dos crimes sem entender essa parte geral. Então, vamos aqui. A minha pergunta: quais são as espécies de infração penal? A primeira. Não tem jeito, não. Tem que parar a gravação e começar de novo. Bora com entusiasmo, gente, com energia. Vamos embora. Qual a primeira espécie de infração penal? Só essa turma de cá. Quais são as espécies de infração penal? Primeira. A turma de lá, melhora, vai. Qual a segunda? A segunda de baixo, qual o nome? Crime é mais grave. Contravenção penal é menos grave. Matar alguém é grave, crime. Roubar é grave. Estuprar é grave, crime. Agora, ligar o sonzinho lá, ó, na altura máxima no final de semana, perturbando o vizinho, já ouviu falar disso? Beber demais, empolgaram. Agora vamos aumentar o volume. JBL no máximo. Vamos conectar logo umas 3. Bota a pipoquinha aí. Pronto. E aí, meu amigo, tem um idoso lá com 80 e tantos anos querendo dormir. E o funk, madrugada. Isso aí é perturbação, sossego alheio. Isso é o quê? Crime ou contravenção? Contravenção penal. Entenderam ou não? Então, as contravenções penais são menos graves. Se alguém for condenado por contravenção penal, atenção, não gera reincidência. Pode ser condenado quantas vezes for, continua primário. Entenderam o que eu falei ou não? Então fala comigo, contravenção penal é menos grave do que crime. E não gera reincidência. Continua primário. Pode aumentar o som. Na hora certa, no volume certo. Vamos seguindo. Agora, meu amigo, essa contravenção penal, se ela ocorrer em outro país, você agora aumentou o som lá na Argentina. Vou perturbar uns torcedores da Argentina. Brasil versus Argentina jogando futebol. Você agora eu vou incomodar os argentinos. Para o jogador não dormir, no dia seguinte o Brasil ganhar, e pã, aumenta o volume. Contravenção penal, se for tipificada lá fora, em outro país, o Brasil não pune jamais. O Brasil não pune contravenção penal praticada em outro país. Ou seja, não se aplica o princípio da extraterritorialidade. Fala comigo. Extraterritorialidade. Sabe o que é extraterritorialidade? O crime não ocorreu no nosso território, ocorreu lá fora. A contravenção penal não ocorreu aqui no nosso território, ocorreu lá fora, por isso extraterritorialidade. E aí esse princípio só se aplica para crime, não se aplica para contravenção penal. Por exemplo, crime de tortura contra vítima brasileiro, ocorreu em outro país. O Brasil vai processar e julgar esse camarada que praticou um crime de tortura contra a vítima brasileira? Sim. E se fosse uma contravenção? Não. Entenderam ou não? Pronto. Então perceba que tem diferenças entre crime e contravenção. Outra coisa, presta atenção. Não se pune tentativa de contravenção. Agora, tentativa de crime, pune ou não pune? Em regra, sim. Tentativa de homicídio, punível. Tentativa de contravenção penal. A contravenção já é tão pequena consumada e tentada, o direito penal não resolveu não punir. Então vamos lá. Contravenção penal é punível? Fala sim, claro que é punível. A contravenção penal não é punível? Claro que é punível. Agora a tentativa dela. Vou perguntar de novo. A contravenção penal, a tentativa dela é possível? Fala que sim. É possível, não é punível. Pelo amor de Deus, está errando tudo. Vamos de novo. A tentativa de um crime é possível? Sim. É punível? Sim. Crime é. Eu estou para desistir. Eu vou embora logo agora. Antes que eu sofra mais. Vamos de novo. Mais uma tentativa. A tentativa é o seguinte. Vamos embora.
Eu estou comparando crime com contravenção penal. Certo? Vocês só vão falar sim ou não. Não é difícil, sim ou não. Se eu fizer assim, é sim. Se eu fizer assim, é não. Vamos melhorar o nível. A tentativa de crime é possível? Sim. É punível? Sim. A extraterritorialidade aplica-se ao crime? Sim. E a contravenção penal? Não. É possível tentativa de contravenção penal? Sim. Mas isso aqui é assim. Eu estou preocupado com o psicotécnico. Exame. Tem uma fase do concurso que eu preciso... Presta atenção, gente. Quando eu falar assim, é sim. Não tem não. É possível a tentativa de contravenção penal? Mas é punível? Vai ter que melhorar o nível. Só seguir o dedão, vai. Vamos seguindo. Então, essas são as diferenças entre crime e contravenção penal. Você tem que botar na mente. Agora, cuidado que eu vou falar. Presta atenção nisso. Quando se tem crime, tem duas penas que privam a liberdade. Olha o nome das penas, fala assim comigo. Reclusão e detenção. Qual a diferença entre penas de reclusão e detenção que privam a liberdade? Vai para a cela. Na reclusão, admite 3 regimes de cumprimento de pena. Quantos regimes, gente? Qual o primeiro regime de cumprimento de pena? Fala comigo assim, ó. Fechado. Segundo fala semiaberto. Terceiro fala aberto. Qual é a diferença desses 3 regimes? Fechado, semiaberto e aberto. Para a pena de reclusão. Vocês sabem? Então vamos lá. Se o juiz condenou a pessoa à pena de reclusão, porque lá no tipo penal incriminador, lá no Código Penal, por exemplo, tem lá reclusão para a pena de homicídio, furto, roubo. A pena é reclusão, que priva a liberdade. O furto, de 1 a 4 anos. Aí o juiz tem a possibilidade de encaminhar essa pessoa, determinar que essa pessoa inicie o cumprimento da pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Fechado é penitenciária, gente. De grau de segurança médio ou máximo. Mas afastado, tem a CPP aqui ou não tem? Afastado. Agora, semiaberto é colônia agrícola ou industrial. Tocantins não tem. E o que vai fazer quando ele progredir do fechado, sair da penitenciária, se não tem um semiaberto? Vai para a prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica, monitoração. Entenderam ou não? Que aqui não tem semiaberto. Onde tem colônia agrícola e industrial, vai para lá. O que é colônia agrícola e industrial? À noite está lá na cela. Durante o dia está trabalhando na agricultura ou na indústria. Produzindo. Produtividade, trabalho. Sendo reintegrado, ressocializado. Entenderam ou não? Então vamos lá. Quais os 3 regimes de cumprimento de pena para a pena de reclusão, que priva a liberdade? Fechado, semiaberto e aberto. Fechado é penitenciário. Semiaberto é colônia agrícola ou indústria. E o aberto é a casa do albergado. O que é casa do albergado? É um local destinado à pessoa que está no regime aberto só para pernoitar. E aos finais de semana assistir cursos e palestras. Entenderam ou não? Mas durante o dia está trabalhando, misturado com a sociedade. Veja que ele está aproximando do convívio social. Né? Fechado penitenciário, distante do centro urbano. Semiaberto, colônia agrícola ou industrial. Ele já pode pernoitar com vários presos ali, já trabalhando. Aberto, ele já está trabalhando junto à sociedade. E à noite ele se recolhe na casa do albergado. Para reclusão, 3, hein? Fechado, semiaberto e aberto. E para detenção, só 2. Inicialmente, semiaberto e aberto. Perceberam a diferença, então? Então, vamos lá. Quais são as 2 penas para crimes que privam a liberdade? Só tem 2, fala. Reclusão e detenção. Fala comigo. Reclusão, detenção. Reclusão admite 3 regimes de cumprimento de pena. Fechado, semiaberto e aberto. E a detenção só? Inicialmente 2. Semiaberto e aberto. Pronto. Essa é a ideia para crime. E contravenção penal? Contravenção penal só tem uma pena que priva a liberdade, chamada prisão simples. Qual que é o nome, gente? Prisão simples. E qual é o máximo que se pode cumprir de pena com relação à contravenção penal? Fala 5 anos. O máximo quanto? 5 anos. Aí se for crime ou delito, fala 40 anos. É o máximo. Sabia disso? Já ouviu falar de uma pessoa que foi condenada a 600 anos? 280 anos?
Já ouviram ou não? Porque foram tantos crimes acumulados que foi somando a pena de uma condenação com outra, vai somando, deu 500 anos. Como que vai cumprir 500 anos? Nem Matusalém estava dando conta na época. Não tem jeito, não. Aí, para que serve 500? Porque quando a pessoa pratica um crime, para ela progredir do regime fechado para o semiaberto, ele tem que cumprir um percentual da pena no fechado. Entenderam ou não? Aí, qual é o percentual? Se for crime hediondo, por exemplo, crime hediondo, homicídio doloso qualificado, tipo feminicídio, matar a mulher em decorrência do gênero, sexo feminino, violência doméstica, menosprezo, discriminação, aí é homicídio qualificado, a pena é reclusão de 12 a 30 anos. E aí, nesse caso, eu pergunto, presta atenção, a pessoa foi acumulando penas e acumulando penas. Em Goiânia e Goiás, teve um fato lá, onde serial killer, né, no meu ponto de vista, psicopata ou sociopata, não sei, tinha algum problema ali grave, matou 40 mulheres. Vocês ouviram falar disso? São 40 homicídios. Cada pena mínima é 12 anos, se forem todos classificados como qualificado. Aí, 40 vezes 12, faz a conta. 480 anos, no mínimo. Entenderam a ideia? E aí, vai aplicar 480? Não, no regime fechado tem que cumprir. Vamos imaginar que ele vai cumprir aí 50% da pena, 60% da pena. Se ele cumprir 50% da pena, 60%, vai até 70% para crimes hediondos, de 40 a 70%. Se ele cumprir 50%, metade da pena, dá quantos anos? Metade de 480. Quanto? 240 anos. Só que o máximo que se cumpre no regime fechado é quanto? 40, aí tem que progredir. Entenderam ou não? É o máximo? Já era. Captaram a mensagem? Essa é a ideia do limite de 40 para crimes e de 5 para contravenção penal. Pronto. Já falamos das principais características. Oi? Não, cada crime de homicídio, se ele for classificado como crime de homicídio qualificado, a pena mínima é de 12 e a máxima é de 30. Se for homicídio simples, de 6 a 20. Não sei se é 12. Vai se analisar para aplicar a pena 3 fases. As circunstâncias para a pena base, judiciais, se tem alguma atenuante ou agravante, e se tem causa de aumento de pena ou não. Por exemplo, matar vítima com menos de 14 anos. Em homenagem àquele menino Henri do Borel, já ouviu falar? Então, naquela circunstância ali, dada aumento de criminalidade no país com relação à vítima menor de 14, então, inseriu como qualificadora do homicídio. Vai ser pena, então, de 12 a 30 anos, certo? Mas quem matou foi o pai ou a mãe. Então, conversando. Vocês vieram semana passada? Não, né? Então, tem um recado bem bom para dar para vocês. Durante a explicação, ninguém pode conversar. Vamos de novo. Seguindo. Então, pessoal, concentra comigo. Se eu pego aqui a análise de um crime, onde quem é o autor do crime é pai, ascendente, mãe, avós, os ascendentes, além de qualificar porque a vítima tem menos de 14, ainda vai majorar, ou seja, aumentar a pena em razão da circunstância do parentesco. Não só ascendentes, mas também entre irmãos, tios, preceptores, que são os professores, quem tem algum poder sobre essa pessoa, hierarquicamente falando, que tem menos de 14. Entenderam? Aí vai aumentar a pena em 2/3. Sim, aí vai depender. Gente, vocês têm que entender o seguinte, quando se trata de crimes dolosos contra a vida, quem julga não é juiz. Quem julga é o júri popular. São 7 juízes leigos. E aí eles vão julgando os quesitos e o juiz apenas aplica a pena, de acordo com o critério legal, só isso. Entendeu? Às vezes você fala, mas só 12 anos, tinha que pegar logo uns 50, mas não tem como. O máximo é 30 e outro, tem que analisar cada
é primário, de bons antecedentes. Tem que saber as razões, os motivos, então não dá para aferir isso. Bom, então eu apresentei para vocês algumas diferenças entre crime e contravenção, bacana? Essas são algumas diferenças. Agora vamos partir para o que interessa. Aqui tem questões de prova. Preste atenção nessa história que eu vou contar, para vocês entenderem. Eu vou tentar desestruturar o crime. Mas antes disso, vamos fixar esse esqueleto aí, você tem que levar para a prova, vamos fixar lá. Quais são os 3 elementos do crime que compõem o crime? Fala comigo. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Quais são os 3 elementos, então? Beleza. Então, esses são os 3 elementos do crime. Vocês vão lembrar do FIC. Fala, FIC. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Vocês vão ser aprovados nesse concurso. Só que é um caminho difícil, sim ou não? Se não entender o processo e viver o processo, não vai. Olha o FIC, é o mnemônio. FIC. Beleza, então olha só. 3 elementos. Agora eu vou contar uma história e vocês vão falar se é crime ou não e por que não é crime. Esse é o que nós chamamos de conceito analítico de crime. Estamos analisando o crime. Então vamos lá. A pessoa chega até um tatuador. Chega lá no tatuador, quero fazer uma tatuagem. O tatuador vai lá e causa uma lesão corporal na pessoa. Porque a tatuagem causa lesão corporal, com certeza. Né? Ainda que seja leve, mas é lesão. Está lá no artigo 129. Ofender a saúde ou a integridade física de outro. A pergunta é, por que o tatuador não responde por um crime? Ou ele responde? Se respondesse, acabou o negócio de tatuagem. Outra coisa, pega a criança recém-nascida há pouco tempo e vai lá e fura a orelha dela. Na cabeça dela, socorro, mamãe. Faz isso não quero negócio de brinco. Cala a boca, menina. Fura a orelha da menina. Nesse caso aí, tem lesão corporal? Por que não responde por crime? Entenderam aí? A gente tem que achar um porquê. É por isso que nós estamos estudando a estrutura do crime, para saber onde que vai eliminar. Então vamos começar. Ó. Presta atenção nessa história aqui. A mãe praticou uma conduta furando a orelha, ou o tatuador, praticou ou não praticou? Por ação ou omissão? Dolosa ou culposa? Que culposa, gente? Onde vocês sabem o que é diferente de dolo e culpa? Então vamos logo. Dolo e a culpa está lá dentro da conduta. Conduta dolosa e culposa. O que é dolo? Dolo é a manifestação de vontade da pessoa, livre e consciente, dirigida a um propósito específico, em regra. Então vamos lá. Qual é o propósito da mãe? Furar a orelha. Do tatuador, fazer a tatuagem que você quer. Esse é o propósito. Isso é dolo. Manifestação de vontade livre e consciente de se produzir o resultado. Pronto. Furou a orelha, fez a tatuagem. Então é conduta dolosa, por ação, viu? Culpa é quando é por imprudência, negligência, imperícia. Não tem nada a ver. Segundo, teve resultado ou não teve? Teve. Ofendeu a integridade física da pessoa. Terceiro, nexo causal. Foi aquela conduta que provocou o resultado? Nexo é a ponte, o liame. Sim ou não? Sim. Foi a conduta, tatuagem, foi a conduta que provocou o resultado. Agora, olha para aquela tipicidade lá, que é o 4º elemento do fato típico. O que é tipicidade? Vocês sabem? Então tá. Vamos concentrar nessa aqui, ó. Tipicidade. Eu tenho 2, a formal e a material. O que é tipicidade formal? Essa aqui até uma criança explica. Ó, entende? Com pouca idade já está familiarizado. Olha isso. A parte de cima e a parte de baixo. Aqui é a lei, ó. Aqui é a conduta. A lei está lá em cima, a conduta ali embaixo. Eu pergunto, aquela figura geométrica plana aqui, ó, que é esse quadrado, dá para encaixar perfeitamente na de cima. A conduta do agente se enquadrou na lei, ó.
encaixou. Isso é tipicidade formal. Então, se alguém no mundo natural atirar e matar uma pessoa, enquadra ou não enquadra no artigo 121, que é o tipo penal incriminador lá do Código Penal, chamado homicídio, sim ou não? Esse perfeito encaixe é chamado de tipicidade formal. É a formalização legal da conduta do agente. Matar, subtrair coisa alheia móvel, que é o furto. Entenderam ou não? Então, quando alguém pratica uma conduta no mundo natural e essa conduta se encaixa, se enquadra na lei, esse enquadramento, esse encaixe é chamado de tipicidade formal. Captaram a mensagem? Então, o que é tipicidade formal? É a adequação entre a conduta e a lei penal incriminadora. Encaixou, é fato típico. Só tem direito a 3 perguntas. Aproveita. Essa já é a segunda e a próxima é a última. Fala. Certo. O que tem? Não sei. Não sei. Não tem nada a ver. Deixa eu explicar um negócio para você. Não dá para precisar. Ele fez uma cirurgia bariátrica. Qual é a intenção dele? Era matar? Só consertar a mulher. Então, pronto. Se a ideia era consertar a mulher e ele usou de imperícia, ou imprudência, ou negligência médica, se ele for renomado cirurgião, então, imperícia não pode, porque imperícia para quem não tem a técnica, ele tem. Então, pode ser uma imprudência ali, entendeu? Ou uma negligência, esqueceu algum E aí, suturou, ficou lá dentro da pinça, e aí, negligência. Ah, deu uma barbeirada e cortou uma artéria. Aí é imprudência. Aí é culpa, homicídio culposo. Agora, se a intenção é matar, doloso. Né? Se causar lesão, lesão dolosa. Depende, tem que analisar o caso. Vamos voltar para cá. Então, a tipicidade formal é a adequação da conduta à norma. Entenderam ou não entenderam? Essa conduta do tatuador e de quem furou a orelha da criança, é uma conduta que se encaixa na lei ou não? Vou explicar o que a lei diz, o artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Quando fura a orelha ou faz a tatuagem, ofende ou não a integridade física? Então a conduta encaixa ou não na lei? Então tem tipicidade formal. Entenderam ou não? Tipicidade formal tem. Agora, e aquela material? O que é tipicidade material? A tipicidade material é a relevância da conduta. E aí tem 2 situações que você não pode perder, uma questão em prova, que elimina a tipicidade material. Fala comigo assim, ó, princípio da insignificância e a adequação social. Essas 2 coisas eliminam a tipicidade material, elimina o fato típico, elimina o crime. Entenderam o que eu falei ou não? Então vamos colocar, anotem aí então. Pode anotar. Bem aqui, ó. O que vai eliminar essa tipicidade material? Eliminando aqui, eliminando aqui, eliminando aqui, ó. Coloca aí. Excludentes de tipicidade material. Excludentes de tipicidade material. Dois pontos, número 1. Excludentes, que vai excluir a tipicidade material. Excludentes de tipicidade material. Número 1. Posso ditar a primeira? Princípio da insignificância ou da bagatela. Princípio da insignificância ou da bagatela. Eu vou passar uma tarefa para casa, só quem quiser, né? Porque tem caído muito em prova. Princípio da insignificância ou da bagatela. Bagatela é o mesmo que insignificante. Abre um parênteses e coloca assim, STF, Supremo Tribunal Federal, STF. Vocês vão pesquisar em casa
quais os requisitos, segundo o Supremo Tribunal Federal, para enquadrar nesse princípio da insignificância? Eliminar a tipicidade material e o crime. Certo? O Supremo traçou quais são os requisitos. Você precisa saber quais são. Um deles eu vou falar. Mínima ofensividade. Depois vocês vão olhar. Mínima o quê? Ofensividade ao bem jurídico protegido pelo direito penal. Vou dar um exemplo. Aqui no lá em Minas Gerais, furto de uma galinha. Sábado de aleluia, o cara foi lá, furtou a galinha. Foi condenado, chegou no Supremo, o Supremo aplica o princípio da insignificância. Essa galinha não bota ovos de ouro. Elimina aí a tipicidade. Aqui no Tocantins foi uma melancia. O camarada subtraiu uma melancia, foi condenado. Quando chegou aqui no TJ, para não passar vergonha, falou, não, vamos eliminar aqui, já tem precedente no STF, negócio de melancia aí, princípio da insignificância. É o mesmo que eu falar para você, você foi convidado para um almoço, na casa aí de um parente, de um amigo, está com sono aqui, ó, pesado, fica firme. É o demônio do sono. Eu falo, sai capeta, eu exorcizo. Aí a Bíblia diz que ele fica ao derredor, daqui a pouco entra em outro aí. É assim mesmo, eu vou eliminar. A vida do professor não é fácil não, gente. Fala a verdade. Tem que ter controle de sala, e aluno conversa, e aluno com o demônio tentando perturbar a vida dele. Que é duas coisas, é tentando te distrair, né, e tentando fazer você dormir. Dorme para você continuar na mesma. Pensa em outra coisa. Mas concentra aqui. Vamos embora. Então, voltando aqui, você chega na casa de um amigo ou de um parente e vai almoçar. Aí sabe o que você faz? Você já sabe que a pessoa não gosta que mexe na comida antes dela terminar. A pessoa, deixa eu terminar, vou botar a mesa e depois vocês comem. Não vem mexer na minha comida enquanto eu estou cozinhando, não. Aí a pessoa vai lá, 1 minuto de distração da cozinheira, foi brigar com o menino, sei lá. Aí ele vai lá, é um frango caipira. Ele já pega o garfo e tana a moela. Come. Todo que é a moela. Aí come a moela. Aí a cozinheira está lá mexendo, cadê a moela que estava aqui? Quem pegou? Isso é crime ou não é crime? Fala não. Por que não é? Estamos estudando, gente. Por que não é crime? Vem para cá, ó. Teve uma conduta dolosa ou não teve, por ação? Subtraiu coisa alheia móvel, sim ou não? Não era sua moela? Resultado, prejuízo patrimonial grande, segundo o ponto de vista da vítima. Tipicidade formal, teve ou não teve? Subtraiu coisa alheia móvel. Encaixou lá no artigo 155 do Código Penal, é o furto. Ó. Mas tem significância, relevância jurídica? Se uma galinha inteira não tem, segundo o STF, imagina a moela da galinha. Entenderam? Então não tem, princípio da insignificância, elimina ali. Ó. Captaram o que é princípio da insignificância? Vamos para o 2, número 2. A adequação, princípio da adequação, número 2, princípio da adequação social. Princípio da adequação social. Beleza. O que é esse princípio da adequação social que vai eliminar a tipicidade material? Vai excluir a tipicidade material. A sociedade tolera algumas condutas, concorda ou não? Costumes, usos e costumes da sociedade. Furar a orelha, isso vem de quando, gente? Vai passar, olha, vai olhando para trás. Então é um costume. Tatuagem virou costume. Se é costume, a sociedade se adequou. O princípio da adequação, tolerou, aceita. Fazer o quê? Entenderam ou não? Então, embora enquadre no Código Penal, tem tipicidade formal, não vai ter tipicidade material pelo princípio da adequação social. Captaram a mensagem? Já caiu em prova. Colocar piercing, fazer tatuagem, embora tenha uma tipicidade formal, não haverá crime em razão de quais princípios? Aí letra A, B, C, D, você tem que saber. Quais princípios? Da insignificância, nesse caso aí, da adequação social. Aí, princípio da adequação social. Pronto. Entenderam? Beleza, vamos avançando. Oi.
Isso. Você já pesquisou aí? Então lê para nós. Não, com voz de guerreiro, mais forte que a minha aqui no microfone. Ó, mínima ofensiva. Vai, anota logo aí. Sei que você não vai pesquisar isso mesmo. Anota aí antes que passe batido e cai na prova. Caiu na prova da Polícia Civil do Paraná, tem caído aí, ó. Então vamos lá. Princípio da insignificância, quais os requisitos? Coloque assim. Observação importante. Requisitos, segundo o Supremo Tribunal Federal, para aplicação do princípio da insignificância. Requisitos, segundo o STF, para aplicação do princípio da insignificância. 2 pontos. Posso ditar? O primeiro, mínima, número 1, mínima o quê? Ofensividade. Você vai me ajudando aí. Mínima ofensividade. Número 2, pode falar aí. Nenhuma periculosidade social. Nenhuma periculosidade social. Agora, preste atenção nesse ponto 2 aí para vocês entenderem. A mínima ofensividade vocês entendem, né? Se não ofender muito, bem jurídico, um grão de arroz, uma moela, lembra? Mínima ofensividade. Agora, nenhuma periculosidade. No crime de roubo, tem perigo ou não tem perigo para a sociedade? Porque tem violência ou grave? Está subtraindo um bem alheio móvel, mas usando de violência ou grave ameaça. Então, para o roubo, não dá para aplicar o princípio da insignificância. Para nenhum crime que tenha violência ou grave ameaça. Grava isso. E no furto, que não tem violência ou grave ameaça, eu posso aplicar? Posso. Porque no furto não tem violência nem grave ameaça. Nenhuma periculosidade social. Isso, nenhuma periculosidade social da ação. Aí o exemplo seria o furto. No roubo não dá. 3, só um minuto. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Conseguiram? Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ou seja, o comportamento do agente é pouco reprovável, a sociedade não reprova. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Próximo. A inexpressividade da lesão jurídica provocada. A inexpressividade da lesão jurídica provocada. Cumulativos. Todos cumulativos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tem mais um aí? São só quantos? 4. Então são só 4 aí. É claro que se você der umas 3, 4 lidas nisso aí, mesmo que você não memorize, na hora da prova você vai identificar. Eu vou trazer uma questão desse concurso da Polícia Civil do Paraná, recente, vocês vão identificar na hora. Só dessa leitura aqui, vocês não vão esquecer mais. Beleza? Vamos avançando. Agora eu vou fazer uma outra situação. Vou colocar uma situação hipotética. Vamos ver se vocês vão conseguir definir se houve ou não crime e por que não houve. Combinado? Então tá. Uma pessoa está portando uma arma de fogo. Imagina uma pistola .40. Ou uma 9mm. Está portando a arma de fogo. Daí ela entra num local fechado igual esse, portando essa arma de fogo,
aponta para alguém, dispara, matando a pessoa. Eu posso considerar que houve crime? Sim ou não? A partir de hoje, você vai falar, depende. Houve ou não houve crime? Fala, depende. Por que depende? Se eu afirmar que essa pessoa tem 10 anos de idade, ela cometeu um crime? Vem aqui para a estrutura do crime aqui novamente. Vamos mexer nela, olha para cá. O que está escrito aqui, ó? Quando é que eu posso imputar o crime a alguém e ele se tornar culpável? Porque culpabilidade, para quem não sabe, eu já vou apresentar esse elemento para vocês. Culpabilidade é a reprovação social da conduta do agente. É um juízo de valoração social reprovando a conduta do agente. Entenderam ou não? Nós, sociedade, reprovamos ou não reprovamos quem mata e estupra, sim ou não? Agora, quando é que não dá para reprovar? Quando a própria lei, quando a própria sociedade entendeu o contexto. Quando eu elimino isso aqui, por exemplo, ó, quando a pessoa é considerada inimputável e menores de 18 anos, crianças e adolescentes, são considerados pela Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, como inimputáveis. E na Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também diz que eles são inimputáveis. E se são inimputáveis, a inimputabilidade exclui aquele primeiro elemento da culpabilidade, chamado o quê? Então não posso imputar o crime a eles. Nem a criança, nem a adolescente. Criança é pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Adolescente é de entre 12 e 18 anos, segundo o ECA. Então vamos lá. Criança é de 0 até quanto? Completou 12. Vira quem? Quanto que completa 12? Quanto que completa 18? Vocês sabem? Fala comigo assim, a 0 horas e 1 minuto da data natalícia. Ou seja, do aniversário. Já cai em prova meia-noite, 0 horas, não. 0 horas é dia anterior ainda. 0 horas e 1 minuto é dia seguinte. Dia do aniversário. Isso cai em prova, vocês acreditam? 1 minuto você perde o concurso, por causa de 1 minuto. Então é 0 horas e 1. Então imagina o seguinte. Então tá. Vocês viram para onde ela viajou? Ano bissexto. Então vamos embora. Agora partiu para a geografia, história. Vamos embora aqui. Ó. Ela está falando disso aqui, ó. Ano bissexto. Por que ela está falando ano bissexto? Ela está falando ano bissexto porque esse evento, esse fenômeno ocorre a cada 4 anos. Por quê? Um ano tem quantos dias, gente? Meu Deus, está morto, vivo. Fala, preguiça. Tem quanto? Fala aí, 6 horas. Tem como desconsiderar tempo? Não. Então, a cada 4 anos, são 6 horas, mais 6, mais 6, mais 6. 6 vezes 4 dá quanto? 20, que é um dia a mais no mês de fevereiro. Concorda ou não? E como que eu vou saber se o ano é bissexto ou não? O mês de fevereiro terá um dia a mais, 29 e não 28. Como que eu vou saber? Só dividir por 4 aí. Então vamos aqui fazer a conta. 2023 dividido por 4. Vamos lá. 5 vezes 4, 20. Olha aí. O 2 e o 3. Olha aí. 6 vezes 4, 24 passa, então vai dar 5, 3, 0 e tá. Não deu exato. Se não deu exato, 2023 é ano bissexto e 2024. O ano que vem é bissexto. Então foi 2020, 2024, 2028, de 4 em 4 anos. Acumulando as 6 horas aqui. E aí, ano bissexto. E o que significa esse 505 aqui? O que significa o 505? Que no ano Domini da morte de Cristo até hoje, tivemos 505 anos bissextos. 29 dias no mês de fevereiro.
Entenderam ou não? A pergunta dela é, e se não for ano bissexto, se o cara nasceu dia 29 de fevereiro, o que eu vou fazer? O aniversário dele não tem esse ano, porque 29 não tem. Meu filho, é simples. O que o Código Penal fala? Que os dias, a contagem dos prazos no direito penal são feitos em anos, meses e dias. E aí é só lembrar, se não tem um 29, tem um 28, mas não tem um 29, no próximo dia, que é o dia 1º de março, é o dia considerado prefeito de maioridade, 18 ou de adolescência, 12 anos. Porque concorda comigo que se uma pessoa tem 10 anos, é criança, e o outro tem 14 anos, é adolescente, cada um pega uma arma de fogo, vai lá e aí mata 3, 4 pessoas, o que vai fazer com esses dois aqui? Prender ou apreender? Não tem como prender, tem como apreender em flagrante. Vai levar para onde a dupla? Conselho tutelar, juízo da vara da infância e juventude. Vai levar para onde? Delegacia. Leva para a delegacia. Se tiver especializada, tipo nessa capital, se for no interior, para o delegado lá. Aí o delegado vai lavrar o auto de apreensão em flagrante, não de prisão em flagrante. E aí o que vai fazer com a criança? Só pode aplicar medidas protetivas, do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8.069. E para o adolescente, pode aplicar medidas protetivas e socioeducativas, que vai da advertência até internação. Qual é o prazo para internar o adolescente? Vocês sabem? Fala comigo, 45 dias. Não, de jeito não passa assim prova. Vamos embora com entusiasmo. Fala, 45 dias. 45 dias. Agora é hora de falar, vamos embora. Fala, 3 meses. Fala, 3 anos. Tem 3 prazos. 45, 3 meses, 3 anos. Todos esses é até. O juiz não fixa um prazo, igual fixa a pena para o maior. Entenderam ou não? É até 45 dias, até 3 meses, até 3 anos. Como funciona isso? Antes da sentença, porque corre um processo, dando direito à ampla defesa e contraditório na justiça, né? Na vara da infância e da juventude, corre um processo. Se o juiz perceber que, como medida cautelar preventiva, tem que internar esse terrorista mirim, aí interna por até 45 dias, provisoriamente, antes da sentença. Entenderam ou não? Tudo que eu estou falando cai em prova, tudo. Eu não falo nada que não cai em prova aqui. Isso aí é lá do ECA, mas cai. Hã? E isso é só para o adolescente. Nós estamos falando de medidas socioeducativas. Criança é só medida protetiva. Aí aplica até 45 antes da sentença provisoriamente. Tem alguns incidentes aí no país, vocês percebem. Pega arma de fogo, explosivo, vai para a escola, sim ou não? É um perigo ele ficar em liberdade. Então vamos interná-lo provisoriamente. Onde que interna esse menor provisoriamente? Por até 45 dias. Centro de internação provisório. Está lá em Taquari, Murão, ó. Está lá dentro. Homens para um lado, mulheres para o outro, pronto, mas está lá. É igual um presídio mesmo. Dá uma olhada lá, quem quiser visitar. Seguindo. Agora, essa é a internação até 45 dias. Da internação pode ir para a semi-liberdade. E da semi-liberdade pode ir para a liberdade assistida. É igual fechado, semi-aberto, aberto. Entendeu? Do CEIP vai para onde? Do Centro de Internação. USL. Unidade Semi-Liberdade. Onde está isso? Taquaral tem uma. É uma casa. Entenderam como funciona? É progredindo. Agora, e se for por até 3 meses? Isso é porque o menor, o adolescente, descumpriu medidas anteriormente impostas. Ah, é para você prestar serviço à comunidade. Ele não presta. É para reparar o dano. Ele não repara. Aí o juiz, então, velho, eu vou te internar. Até 3 meses. Porque descumpriu reiteradamente medidas anteriores. E a última, por até quantos anos? 3 anos. Essa é quando tem sentença. E aí ele pode ficar até 3 anos. Agora tem uma questão que cai muito em prova, presta atenção. Nessa internação pós-sentença de até 3 anos, ela tem que ser revista a cada 6 meses. A revisão ocorre a cada quê, gente? 6 meses. E o juiz pode tirar ele da internação e ir para a
semi-liberdade, ou direto para liberdade assistida, o juiz que vai decidir, reavaliando o caso a cada 6 meses. Agora, cuidado, eu posso aplicar essa medida, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, até que idade? Fala 21 anos. É o limite, pode matar 200. 21 anos tem que desinternar e botar em liberdade. Entenderam o que eu falei ou não? 21 é o limite. Como funciona isso? Às vezes ele praticou o fato com 17 anos, mas o local era ermo e isolado, matou alguém, enterrou, ocultou o cadáver. O fato foi revelado, ele já tinha 19. Mas quando ele cometeu o fato, ele tinha quanto, gente? Mas foi revelado, ele tinha quanto? Pode interná-lo até os 21 anos. Entenderam ou não? É possível até os 21 anos. Oi? Hã? Sim, as mesmas condições. Aí se for após 21 já era. Não tem como fazer nada. É só até o 21. Bom, então, pessoal, se tiver 10 anos, atirou e matou alguém, ele é um inimputável. Não podemos imputar o crime a ele, não tem culpabilidade. Captaram ou não? Pelo critério, fala comigo, biológico. Biologicamente falando, ele tem menos de 18. Fala. Vou falar agora. Só antecipar um pouquinho, vou falar agora. Então, eu tenho o critério biológico. Agora, qual é o segundo critério que elimina a imputabilidade? Elemento essencial da culpabilidade. Vai eliminar. E não tem crime. É o critério psicológico. Qual o segundo, gente? Aí, tem 2 situações. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Fala comigo assim, doença mental. Fala comigo, embriaguez involuntária. Essas são as 2 situações que geram a inimputabilidade pelo critério psicológico. Vamos analisar. A primeira, doença mental. Essa só vai eliminar a imputabilidade se a pessoa, no momento do cometimento do fato, era absolutamente incapaz de compreender. Entenderam o que eu falei? Não. Era o quê? A doença mental impossibilitava ele de compreender o caráter ilícito. Aí vai eliminar a imputabilidade. Mas o que vai fazer com esse loucão? Que hospício? É tratamento. Tratamento em hospital psiquiátrico ou ambulatorial, dependendo do grau. Então, coloca ele para fazer um tratamento. Nós chamamos isso, fala comigo, medida de segurança. Ao invés de aplicar uma pena, aplica medida de segurança. Entenderam ou não? E por quanto tempo que vai aplicar essa medida de segurança? Dá o tratamento para ele. Se ele não melhora, os psiquiatras, não tem jeito, não melhora. E aí? Eu estou dizendo que ele não melhora. Até quando? Não. De jeito não pode para a prova, não é até morrer não. Não existe pena e nem esse tipo de medida de segurança em caráter perpétuo. O Brasil veda isso. Pode ter caráter perpétuo? Não. O que vai fazer? No mesmo prazo máximo da pena, equipara-se a medida de segurança. Não pode ultrapassar o limite da pena, não ultrapassa da medida de segurança. Entenderam o que eu falei? Ele não pode ficar obrigado, compulsoriamente, internado. Desde que seja até os 40 anos, beleza. Passou disso, não pode mais. Captaram a mensagem? Beleza. Então, vamos seguindo. E o segundo, que é a embriaguez? Voluntária ou involuntária? Tome cuidado com o que eu vou falar. Tem gente que bebe demais. No dia seguinte, fala, não lembro de nada. Aí a melhor amiga fala, amiga, você viu o que você aprontou? Na festa de final de ano da repartição? A gente acabou de tomar posse, entrou em exercício, aí veio o final de ano, a festa da repartição, e você misturou tudo que era bebida. 4 doses de tequila, 8 de uísque, 25 caipirinha. Ela subiu na mesa
Situação hipotética, tudo que eu estou criando, inventando aqui. Situação hipotética, subiu na mesa e apontou para os dirigentes do órgão, os dirigentes máximos. E pá, e fala, acabou com eles. E aí, no dia seguinte, a amiga falou, ela falou assim, meu Deus do céu, que essa minha cabeça está do tamanho da sala. Não, senta aqui que eu vou te contar o que você fez. Eu não sei nem se você é dura até segunda. Porque o que você fez lá não dá, não. Tudo filmado, registrado. Inclusive, eu filmei, está aqui, assista. Ela pode alegar embriaguez como condição de inimputabilidade pelo critério psicológico, sim ou não? Ah, mas se fosse, era bom demais. Eu vou ficar bebão para mim poder cometer crimes. Aí eu estou isento da responsabilidade penal. Pode ou não? Não. Porque a embriaguez foi o quê? Culposa não exclui a imputabilidade penal. Isso cai em prova. A embriaguez culposa. O que é culposa? Foi imprudente, exagerou. Ou voluntária não exclui a imputabilidade penal. Leva para a prova, não exclui. Por que não exclui? Tem uma teoria, fala comigo. Axio libera em causa. Ó, essa é a teoria. Teoria é essa. Olha o nome. Em latim. Essa aqui ó, é para embriaguez voluntária. Ou seja, a ação foi livre na causa. Eu dei causa à condição de absolutamente incapaz pela embriaguez. Eu me coloquei naquela condição. Logo, eu vou responder pelo crime. É verdade. Parte. Aquelas contas então não valeram nada, né? Aqui eu coloco. Entende? Não tem nada não, eu coloco mais acima aqui. Ó, nome da teoria. Ação livre na causa. Axio libera em causa. Ação livre na causa. Eu dei causa, foi livre, voluntária minha ação, e, portanto, eu vou responder pelo crime. Captaram a mensagem? Agora, vamos partir para o outro lado da moeda. E agora eu vou eliminar a imputabilidade pela embriaguez, agora involuntária. Beleza? São duas razões. Fala comigo assim. Força maior, caso fortuito. Ou um evento humano da natureza que embriagou a pessoa sem ela desejar. Portanto, involuntário. Exemplo. A pessoa acabou de completar 18 anos. E falou para os pais, agora ninguém me segura. Adeus, vou partir para as boates. Até ontem vocês me proibiam de sair nas madrugadas. Não podia sair de casa, estava. Agora para frente, acabou. Pegou, botou uma roupona, pegou o dinheiro e foi para a balada. Chegou lá, encostou num povo que ela não conhecia. Falou, gente, hoje eu vim para amanhecer. Beleza, enturmou lá. Foi ao banheiro. Quando ela voltou, ela tomou a bebida. Tinha uma substância entorpecente lá, de alta potencialidade. E aí, psicotrópico, ficou doidona. Pegou junto com a gangue e partiu para o crime. 3 homicídios. 4 roubos a agências bancárias. Presta atenção. 3 roubos a conveniências, de postos de combustível. Inclusive o frentista, coitado, foi vítima. Você está entendendo a presepada? No dia seguinte, o pai chega com a mãe em pranto, para, calma, amor, vamos ver o que aconteceu. Chegou na delegacia, estava ela lá, presa. E aí, minha filha, como é que foi o primeiro dia de liberdade, de independência? Você praticou 15 crimes na madrugada. Aí ela fala, papai, eu não lembro de nada. Armaram para mim.
Aí o pai, deixa comigo, vou contratar advogado. A pergunta é, a ação foi livre na causa ou não? Não. A embriaguez foi voluntária ou involuntária? Então, portanto, em razão da embriaguez completa, tem que ser completa, hein? Parcial não vai eliminar aquilo ali, não. Doença mental parcial, embriaguez parcial, mesmo que seja involuntária, não elimina. Diminui a pena de 1 a 2/3. Vai diminuir de 1 a 2/3, mas não elimina. Para eliminar aquele elemento ali da culpabilidade, tem que ser completa. Involuntária, proveniente de caso fortuito, que é um evento humano, foi o caso, ou força maior, evento da natureza. Entenderam ou não? Pronto. Agora eu vou para o inverso. Cuidado, hein? Baladas. Quem vai para as baladas tem que tomar cuidado. 2 coisas você tem que fazer antes de você tentar uma proximidade, um namoro. Os jovens, as jovens, ou qualquer pessoa que chega na balada, a primeira coisa que você tem que fazer é: quero ver o atestado de sanidade mental sua. Se não apresentar, larga para lá. Porque se for mentalmente incapaz, é vulnerável, não pode fazer nada. Senão vai responder. Entenderam o que eu falei? Um beijo pode caracterizar atentado violento ao pudor e é crime, pena altíssima, equiparado ao estupro. Porque atentado violento ao pudor e estupro estão no mesmo tipo penal incriminador, 213. Código Penal. Entenderam ou não? Aí ela mostra o atestado, ou ele, de sanidade mental. Está tudo certo. O segundo problema é a embriaguez. Se a pessoa estiver embriagada, sem condição de discernimento, esquece. Larga para lá. Aí você vai para a balada. Aonde você vai encontrar uma pessoa normal, sóbria? Difícil. Está no médico, nada, com ninguém, larga para lá. Questão do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. Agora, aconteceu há pouco tempo. A questão foi assim, ó. Marido e mulher, comemorando, eu vou dando uma melhorada na questão, mas é a mesma coisa. Comemorando 15 anos de casamento. Foram então para um jantar e beberam demais. 4, 5 garrafas de vinho. E aí foram para casa. Tudo combinado previamente. O enlace amoroso seria intenso durante toda a madrugada, inclusive com vários dispositivos provenientes do sex shop. Dessa situação narrada hipotética, a mulher, bêbada demais, embriagada, apaga. E o cara olha para aqueles dispositivos todos e falou: eu vou ter que usar algum, não é possível. Depois de todo esse gasto que eu tive. E pegou um deles, um pequeno dispositivo, e usou. Nessa situação hipotética, configura-se o crime de estupro, sim ou não? Sim, estupro de vulnerável. Ainda que esteja casados, mas o outro não teve consentimento prévio, está dormindo, não pode nada. É melhor não dar nem beijinho no rosto. Larga para lá. Bota um travesseiro no meio e abandona uma cerca elétrica. Separa. Então, o gabarito da questão foi esse, gente. Crime contra a dignidade sexual, estupro, olha aí. De vulnerável, inclusive. Entenderam bem? Processo inverso, cuidado. Bom, agora vamos mais. Olha aquele 2 ali. O que está escrito ali no segundo elemento da culpabilidade? Fala, potencial conhecimento da ilicitude. O que é isso? Já cai em prova. Pleno conhecimento da ilicitude. Pleno ou potencial? Não é pleno, está escrito pleno ali, pleno marca errado. É a possibilidade de conhecer a ilicitude da conduta. De que matar é ilícito, de que roubar é ilícito. Entenderam ou não? Então vamos para um exemplo. Vocês vão falar para mim se é crime ou não é crime, se houve ou não crime. Banco, uma agência bancária, Caixa Econômica Federal, situação hipotética. Ah, é o dia de receber o benefício, um deles, sei lá qual. Pagamento, sei o quê. Lotada a agência ou não? Aí vai entrar naquela porta giratória ali com detector de metal, tem que botar ali o celular, os negócios.
Celular é o que mais tem, chave. E aí a moça entra, tá a porta, largou o celular. Pegou o celular, botou no bolso. Chegou lá e falou, meu Deus do céu, tem gente demais ali, eu vou embora, depois eu volto. Questão de 1, 2 minutos ela saiu. Chegou na casa dela, pegou o celular. Meu Deus do céu, não é o meu, mas é idêntico. Tem até o adesivo aqui, parecido. Resultado, teve crime de furto, porque subtraiu coisa alheia móvel, porque o celular não era dela, é de outra pessoa, semelhante. Sim ou não? O que eu já falei? Temos que olhar ou não a estrutura do crime, sim ou não? Eu falei para vocês falarem o quê? Depende. Vamos analisar o depende. Olha para cá. Conduta, teve uma conduta dolosa, sim ou não? Ela pegou a coisa de forma intencional, voluntária, consciente. Resultado, teve prejuízo patrimonial para alguém, sim ou não, dono do celular? Nexo causal, foi a conduta que provocou o prejuízo? Tipicidade formal, tem previsão no Código Penal dessa conduta? Tem ou não tem? O encaixe perfeito, artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia, maior para si ou para outra. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Material, tem relevância ou não tem relevância nisso? Tem celular, o celular dela é caríssimo. iPhone, última geração. Aí, tem relevância. Então, fato típico teve. O primeiro elemento está demonstrado, comprovado, sim ou não? Toda vez que esse primeiro elemento é comprovado, paira no ar um forte indício de que vai contrariar o direito. Ilicitude é contrariedade ao ilícito, é o que é antijurídico, é o que contraria a norma. Então, paira um forte indício que é ilícito. Só não vai ser ilícito se o próprio direito autoriza. Por exemplo, o direito autoriza matar alguém? Fala sim. Em legítima defesa, autoriza ou não autoriza? Então, é um excludente de ilícito. Alguém está atirando contra você, injustamente. Imagina policiais, os criminosos saindo da agência bancária, do roubo, atirando contra os policiais. É ou não é uma agressão injusta atual? Quem revida usando meios moderados e necessários está em legítima? Embora tenha cometido o fato típico, matou com a intenção de matar, vai excluir a ilicitude pela legítima defesa. Não tem crime. O próprio direito autorizou a matar, nessas circunstâncias. Captaram a mensagem? Estado de necessidade. Sabe o que é um estado de necessidade? É uma situação de perigo. Fala perigo. Atual. Perigo atual. Você está fazendo uma caminhada no Parque César Mar, situação hipotética. De repente, você se depara com a onça pintada. Mas a pintada é real mesmo, né? Não é falsa não. Está lá a onça pintada. A última da espécie do Tocantins. Quiçá do Brasil ou do mundo. Está lá. Você olha para a onça olha para você, mas você não abre a boca dele, não vai bocejar desse jeito não. Porque 1 minuto de descuido, a onça ataca. E aí o que você vai fazer se você é um policial está armado? Você deixa a onça devorar você ou você mata a onça? Porque você está em estado de Você vai ser responsável por um crime ambiental? Não. Matou animal silvestre? Não. Porque você está em estado de necessidade. Perigo atual. E agora, cuidado com a grande sacada. E vai excluir a ilicitude, ó, o estado de necessidade. Lembra da situação triste, trágica, o fato real na Boate Kiss, Rio Grande do Sul, Santa Maria, sim ou não? Mais de 200 pessoas morreram naquela ocasião. Com toda certeza, as pessoas desesperadas por causa do fogo intenso, fumaça demais, empurraram alguém para a morte na correria, sim ou não? Atropelaram. Por que não responderam por homicídio quem empurrou o outro para a morte? No desespero. Estado de perigo. O avião caiu. Muito gelo e neve. Uma caverna. Sobreviventes. Documentário, fato real. Não vi o resgate. Fizeram um sorteio. Um vai ter que morrer, sacrificar para a gente alimentar. E aí, mataram um. Comeram. Por que não vão responder por homicídio? Estado de necessidade, perigo, sobrevivência.
Captaram a mensagem ou não, pessoal? Isso é perigo, estado de necessidade. Agora, a grande sacada, concentra comigo. Houve um naufrágio aqui no lago, situação hipotética. Naufrágio, a embarcação naufragou. E aí, duas pessoas estão ali. Chuva demais, marolas altíssimas. Mas tem um colete salva-vidas, só um. E os dois ali no meio do lago. O que vai acontecer? Se A começa a agredir B, B pode revidar em legítima defesa? Sim ou não, pessoal? Fala não. Essa é uma grande sacada, questão de concurso recente. Por que a pessoa que começa a agredir o outro, procurando ficar com colete e sobreviver, o outro não pode revidar em legítima defesa? Porque essa agressão de quem está em estado de necessidade é justa. O direito autoriza. Não é injusta. E para ter legítima defesa tem que ser uma reação contra uma injusta agressão humana. Então agora você descobriu, o estado de necessidade é recíproco. E os dois estão em estado de necessidade. Ninguém está em legítima defesa. Entendeu agora a ideia? Então todos os dois estão em quê, gente? Estado de um vai matar o outro. E na hora do afogamento, esquece esse negócio de amor e romance, gente. Pode estar no ápice. Quando chega lá, sobrevivência, meu amigo. Tem negócio de Rose, Titanic, não. Você vai ver quem é o Titanic que vai afundar. Tá, vai no tapa, acabou o romance, vamos embora. Partiu para o espírito de sobrevivência. Aí, pegou o colete, o outro morreu, bota na prova, estado de necessidade. Excluir ilicitude, não ter crime. Agora, que cai muito em prova também, ataque de um animal. Agora nós vamos contracenar. Situação hipotética. Seu nome? Vem aqui, Frederico, por gentileza. Muito bem, hoje você vai concentrar, fica daqui. Agora, você, último, de lá. Fica aqui, por gentileza. Um de frente para o outro. Situação hipotética. Tem caneta aí? Pega a caneta, pega a caneta. Calma, não, vocês são atores, eu sou o diretor, fica quieto aí, não se meta. Calma aí. Você está com pitbull, segura o pitbull. Já melhorou. Calma aí, agora já reforçou. Policial antigo, está com a .40, a arma está lá, fazendo uma caminhada, voltando lá para o César Mar de novo, situação hipotética. Fazendo uma caminhada. Lá não tem mão nem contramão, cada um caminha no sentido que quiser. Esse aqui com o pitbull, o mais bravo do Tocantins e o mais caro, avaliado em R$80 mil. Aquele policial, há muitos anos em atividade, a experiência farta, e ele já aprendeu esse aqui 8 vezes. Só esse ano. Vamos embora seguindo. Os dois, esse aqui pensou, vai dar merda. E esse aqui pensou, vai mesmo. Eles são, entendendo, né? Sincronizados. Aí, esse aqui pensou, só tem uma saída para mim. Vou usar o pitbull, o meu amigão. Fala, pega a bolinha. Pega a bolinha. Isso. Agora vai, atira no bolinha. Não tem supressor de ruído, silenciador não. Dá um tiro mais forte. Aí, pau, aí pronto. Pau, Leno. Morreu. Pode sentar, obrigado. Senta lá, senta lá. Agora a pergunta. Houve um crime de dano ou não ao patrimônio alheio? Porque ele é um patrimônio. Vale dinheiro. Houve ou não crime de dano? Fala não. Ou pelo menos depende. Olha para cá, pelo amor de Deus, me ajuda. Ó. O fato, conduta, tirou, resultado, morte do pitbull, nexo causal foi o tiro que provocou o resultado, tipicidade, está enquadrado como crime de dano, tem relevância, tem fato típico, então é um indício de que vai contrariar o direito, sim ou não? A não ser que esteja uma excludente de ilicitude, aí não contraria o direito. Aí eu pergunto, isso foi legítima defesa ou estado de necessidade? Quem acha que é estado de necessidade, levanta a mão. Baixa a mão. Quem acha que é legítima defesa? E os outros acham o quê que não levanta essa mão? Está congelado aí? Está dividido? Então, beleza. Anota aí, observação importante. Essa tem caído muito, então é bom anotar. Observação importante.
Ataque de um animal. Pode ser cachorro, qualquer animal, domesticável ou silvestre. Ataque de um animal. 2 pontos. Número 1. Ataque de um animal. 2 pontos. Número 1. Por instinto. Por instinto. O ataque de um animal foi por instinto. Por instinto. 2 pontos. Configura estado de necessidade. Configura estado de necessidade. Ok? Número 2. Por instinto, então, configura estado de necessidade. Número 2. Quando instigado por um ser humano. Quando instigado por um ser humano. 2 pontos. Configura a legítima defesa. Quando instigado pelo ser humano, por um ser humano, 2 pontos, configura legítima defesa. Nessa situação hipotética aqui, pessoal, o animal atacou por instinto ou porque foi instigado por um ser humano? Então ele usou o animal como arma. Então houve uma injusta agressão humana, usando o animal como arma. Como se fosse uma arma de fogo, por exemplo. Aí quem revida contra a injusta agressão humana. Logo é legítima defesa. Entenderam ou não? Nesse caso aqui da situação hipotética, é legítima defesa. Agora, em prova de concurso público já caiu muito, inclusive no último concurso da Polícia Civil daqui do Tocantins, do estado de Tocantins. O animal está passeando pela rua porque ele estava preso na residência e conseguiu escapulir, sair sem o dono perceber. Foi imprudente, ou negligente, deixou o portão aberto, saiu o animal, está na rua. Sem citar nomes, mas aqui no estado de Tocantins, aqui em Palmas mais precisamente, teve uma situação há pouco tempo, incluindo um agente público. O animal saiu, a pessoa estava com uma cachorrinha dele, parece, salvo engano, e aí ele veio ao ataque da cachorrinha. Ele pegou a cachorrinha e jogou no local lá, dentro da lixeira, sei lá. Aí o animal partiu para o rumo dele. Ele é armado, atira e mata o animal. Aí a pergunta é, foi legítima defesa ou estado de necessidade? Estado de necessidade, atacou por instinto. Entenderam? Próprio, inclusive. Mas já caiu em prova que o pai estava caminhando com a filha, pequenininha, 4 aninhos, por exemplo, e o animal vai atacar a filha. E ele mata o animal. Em estado de necessidade, porque o ataque foi por instinto, mas não próprio de terceiro, porque o estado de necessidade pode ser próprio de terceiro, do jeito que é legítima defesa. Captaram ou não a mensagem? Oi? Hã? Quem instigou? Sim. Qual é o dolo dele? Se fosse lesão corporal, tentativa de lesão corporal. Se fosse para matar, tentativa de homicídio. Aí também tem negligência. Tem que apurar os fatos, sim. Isso mesmo. Bom, entenderam que legítima defesa e estado de necessidade elimina aqui? Entenderam ou não? Elimina aqui, ó. Agora, existe mais um excludente aqui, que elimina aqui. Sem ser o estado de necessidade, sem ser a legítima defesa. Fala comigo. Estrito cumprimento do dever legal. Esse é só para essa excludente de ilicitude, para eliminar o crime, é só para agentes públicos. Somente para quem, gente? Particulares não podem aproveitar dessa excludente. Só agentes públicos estão cumprindo com o seu dever legal. Um oficial de justiça, cumprindo uma ordem de um juiz, um mandado de busca e apreensão em uma residência. Se o proprietário se recusa a abrir a porta, ele pode usar a força policial para invadir o local e violar o domicílio, sim ou não? Pode, gente.
Claro que pode, se tem uma ordem de um juiz e o proprietário se recusa a abrir a porta, está lá, mandado de busca e apreensão do veículo que está lá dentro. Aí ele pode ou não pode usar a força pública? Claro, hein? Aí tem ordem judicial, durante o dia pode ser cumprida. Entenderam ou não? Então vai lá, violou o domicílio. Entrou lá dentro. Vai responder por crime de violação do domicílio? Por quê? Estrito cumprimento do dever legal. Está amparado por lei. Aí exclui ilicitude. Ele está perguntando o seguinte: o camarada cometeu um crime fora da residência, é isso? Cometeu um crime fora da residência, matou alguém no boteco. E a polícia teve informações e começa a perseguição. E ele entra dentro da residência, dele ou de outro. A polícia pode violar o domicílio, sim ou não? Pode, pelo seguinte: o flagrante ele é dividido em 3 categorias, 3 espécies: próprio, impróprio ou quase flagrante, ou próprio, impróprio ou presumido. O próprio está cometendo ou acaba de cometer na cena do crime, lá dentro da casa. Agora, o impróprio tem que ter que é o caso. Aí pode violar também, ato contínuo. Não tem problema não. Entenderam bem? Pode violar. Bom, oi. Terceira e última. Aproveita. Cuidado, se alguém está dando proteção para essa pessoa que está em flagrante, ciente disso, comete crime também. Desde que não seja... que aí nós entramos nas imunidades aí, depois a gente vai falar disso. Bom, vamos voltar aqui, senão eu viajo demais. Volta aqui para a nossa realidade. Nós estamos falando do estrito cumprimento do dever, que vai eliminar a ilícita. Presta atenção nesse. Por que policiais que prendem alguém em flagrante, botam algema quando há necessidade, bota dentro do camburão, não responde para o cárcere privado? Por que não responde? Porque estão cumprindo com um dever? O que o artigo 312 do Código de Processo Penal, 311, melhor dizendo, do Código de Processo Penal diz: a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, para a polícia é um dever prender quem está em flagrante. E aí não responde para o cárcere privado, que estão no estrito cumprimento do dever legal. Entenderam ou não? Então, estrito cumprimento do dever legal. E se for o povo? Que a população pode prender alguém em flagrante ou não pode? Deve ou pode? Para o povo é facultativo, pode. Aí já não é estrito cumprimento do dever legal, porque isso é só para agente público. Então, fala comigo: exercício regular de direito. Prendeu alguém, não responde para o cárcere privado, a população, o povo, porque está no exercício regular de um direito dado pela própria lei. Já ouviu falar de ofendículos? Não? Ofendículos são dispositivos que são colocados para proteger a propriedade. Entenderam? Cercas elétricas. A cerca elétrica, no momento da instalação, configura exercício regular de um direito de proteção à propriedade. No momento da exercício regular de direito. Agora, e quando o meliante vem, 2 anos depois de instalada a cerca, para violar o domicílio e subtrair alguma coisa dentro da casa, porque ele estava de olho, e o pessoal saiu de férias, achando que a casa estava vazia e tal, ele vai lá e quando ele toca na cerca elétrica, leva um choque, e ele tem problemas cardíacos, desregulou o marca-passo, morreu. A pergunta é, nesse caso, por que não responde os proprietários pelo crime de homicídio? Em razão desse choque na cerca elétrica, o cara morreu, por que não responde? Fala comigo assim, porque está no exercício regular de um direito, sim ou não? Não. Exercício regular de direito é só no momento da instalação. No momento da violação, que toca na cerca, depois é chamado, fala comigo, legítima defesa pré-ordenada. O dispositivo colocou lá atrás, mas para funcionar no momento da atualidade. Ó.
da injusta agressão humana. Entenderam? Então, no momento da instalação, é exercício regular de um direito. E no momento da violação do domicílio, da tentativa, funcionou legítima defesa pré-ordenada. Fácil ou difícil? Gente, vocês que estão aqui não estão entendendo nada. Imagine quem está fora, lá na casa, dormindo. Aí vai para a prova. Meu Deus, legítima defesa pré-ordenada? Exercício regular, o que é isso? Questão de direito penal, 42 da prova. Não vai acertar não, gente. A chance é de 20%, são 5 alternativas. É fácil ou é difícil? Quando é 50% já é difícil. Tem gente que vai fazer prova da Banca Sebrasp, quando ela é punitiva, uma errada não acerta, ela chega achando que arrebentou na prova. Chega lá, amor, pode anunciar a casa no LX, que eu passei no concurso da PRF, nós vamos lá para o Rio Grande do Sul. Posso anunciar? Pode. Arrebentei na prova. Aí isso é no domingo, quando ela sai da prova. Segunda-feira é publicado o gabarito preliminar. O gabarito está trabalhando, já anunciou a casa na OLX. Aí ele está lá, ela vai corrigir a prova. Tranca a porta do quarto, só ela. Gente, ela está devendo para a Banca Sebrasp. Menos 15. De tanto que errou, achando que tinha acertado. Entenderam? Não tem conhecimento, acha que arrebentou, não é assim não. E aí, o marido, amor, achei 3 propostas, o que você acha? Cancela tudo, tira do OLX. E nem fala comigo essa semana. Não é assim? Então, gente, cuidado, tem que ter, por isso que é importante, acompanhe, fala. Não, ofendículos é qualquer dispositivo. Pode ser uma grade, pode ser concertina. Olha, ele está falando o seguinte, eu vou colocar uma cerca elétrica de 5.000 volts. Vou colocar agora aqui minas terrestres. Não, aí não pode. Tem toda uma normativa que dá para... Eu estou falando que o cara tinha um problema cardíaco, é por isso. Sim, cuidado. Tem minas terrestres, jacaré, crocodilo. Tem que avisar. Vamos embora, seguindo. Entenderam aí, então? Nós falamos do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de um direito. Eu pergunto, vocês respondem. Quais dessas 4 excludentes, quando se tem o MMA, um quebrando a cara do outro? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Qual? Eu vou perguntar, então, de um por um. É legítima defesa? Revidando a uma injusta agressão humana? Sim ou não? 2. Estado de necessidade diante do perigo? Você viu a situação aqui? Não era um perigo? Analisando os 2? Então. 3. Estrito cumprimento do dever legal. Isso é só para agentes públicos, gente. Entendeu? MMA são agentes públicos? Então, pelo amor de Deus. 4. Exercício regular de um direito. Só sobrou essa, fala sim? Essa aí. Estão no exercício regular de um direito. Esporte é um direito, regulamentado, autorizado, está previsto em lei. Tipo, é o boxe, é um esporte violento, sim ou não? O MMA, esporte violento, está autorizado, está valendo. Exercício regular de um direito. Entenderam ou não? Agora vem algo importante. Eu citei 4 excludentes que estão previstos no artigo 23 do Código Penal. E se tiver excesso, cuidado, com relação a quaisquer uma dessas, é punível. Fala comigo, todo excesso é punível. Fala, seja doloso ou culposo. Olha na legítima defesa. O camarada está fugindo do presídio, situação hipotética. Pega uma arma de um agente penitenciário. Quando está chegando ali no portão de saída, na guarita ali de saída, um policial que está lá ou um agente penitenciário atira contra ele, trocando tiro. Atinge esse recluso ou detento, presidiário. Ele cai. Se o policial continuar atirando, mesmo depois de cessada a injusta agressão humana, é excesso. É o quê, gente? Excesso. Entenderam ou não?
e ele, doloso ou culposo, é punível. E o policial continua atirando, o agente penitenciário continua atirando, situação hipotética. O preso recupera a arma, atira e mata o policial ou o agente penitenciário. Ele vai responder por homicídio consumado? Fala, depende. Presta atenção, isso não depende de nada não. Olha só. O agente, presta atenção, o preso em fuga, pega uma arma lá, conseguiu tomar a arma de alguém, quebrou a cara do outro, tem fuga. Quando ele está chegando no portão de saída, troca tiro com o policial, certo? Ou o agente penitenciário. E aí o agente penitenciário acerta o braço dele e cai a arma. O preso está ali, sangrando no chão, a arma ao lado. Cessou a injusta agressão? Não cessou. O policial continua tirando, ou na situação hipotética, ou o agente penitenciário. Partiu para o excesso ou não? O excesso é punível? Legal ou ilegal? Ilegal. Excesso? Punível. Doloso ou culposo. Se esse preso recupera aqui e atira, matando o agente penitenciário, ele passa a estar em legítima defesa chamada sucessiva. Legítima defesa o quê? De agressor virou agredido, sim ou não? Aí inverteu o jogo. Então o que é legítima defesa sucessiva? Fala comigo assim, é uma reação contra o excesso da legítima defesa. Entenderam ou não? Hã? Esse preso vai responder por quê? Se não responde por homicídio consumado. Fuga. Tentativa de fuga é o mesmo que... Não, ele vai responder no primeiro momento, ele não trocou tiro? Não foi ele... Então, no primeiro momento, houve tentativa de homicídio. Mesmo estando morto, não vai ser consumado no segundo momento. Difícil ou fácil? Tem ou não tem muito detalhe no penal? É difícil, prova de penal não é fácil não, gente. Tem gente que estuda na faculdade de Direito e não entende nada. Eu estou falando um monte de coisa aqui, tem gente que nem lembra mais. Só odiava o professor de penal. Presta atenção na coisa, concentra. Ele está falando de porte de arma, olha essa aqui. O camarada está em um boteco. E aí, houve uma discussão. Começou uma briga entre dois torcedores de times rivais. O vascaíno e o flamenguista, por exemplo. O Flamengo está ganhando de 1-0 do Vasco. E o flamenguista agitou demais. E o vascaíno ficou pé da vida, que está na zona de rebaixamento. E aí, ele então começou a agredir o flamenguista, injustamente. E o flamenguista falou assim, eu estou armado aqui e vou te matar, hein? Ele corre então lá atrás, no balcão lá, e pega uma arma de fogo do dono, proprietário do boteco. Atira e mata o flamenguista. Na situação hipotética. Nesse caso aí, ele vai responder por homicídio, e vai responder por porte ilegal de arma de fogo ou só por homicídio? Agora não depende de nada. Depende só do raciocínio jurídico. Vocês entenderam a questão ou não? O cara tirou e matou. Homicídio ele vai responder, sim ou não? E pelo porte ilegal de arma de fogo, porque ele não tem autorização, responde ou não? A arma não era dele. Preste atenção nisso aqui. Antes de acontecer o crime, ele estava portando a arma de fogo? Então ele pegou a arma como meio para se alcançar o fim, sim ou não? Então ele só responde por homicídio. Tem um princípio chamado da consunção, que o crime fim absolve o meio. Nesse caso. Agora, se ele portava a arma de fogo sem autorização legal anteriormente, ele chega no boteco, tem a discussão e mata alguém, ele responde por porte ilegal de arma de fogo e por homicídio. 2 crimes. Porque ele já portava anteriormente. Entenderam ou não? Agora vamos para a última excludente de ilicitude. Presta atenção nisso aqui. Essa aula de hoje equivale a 3 meses de faculdade. É muita informação, sério que a estrutura e teoria do crime é muito tempo. Então vamos lá. Mais uma excludente de ilicitude, só que essa agora é supralegal. Então anota aí, observação importante.
Essa não está no Código Penal. Não é nenhuma daquelas 4 que eu citei. Coloca assim. Excludente de ilicitude supralegal. Excludente de ilicitude supralegal. Supralegal, ou seja, não está no Código Penal. Supralegal, tudo emendado. Supralegal. 2 pontos. Coloca assim. Consentimento da vítima. Consentimento de quem? Ponto. Na linha de baixo coloca requisitos para valer esse consentimento da vítima. Requisitos. Número 1. Agente capaz. Número 1 é o quê? Agente capaz. Número 2. Bem disponível. Agente capaz, número 1. Número 2, bem disponível. Número 3. Anterioridade do consentimento. Pronto? Vamos ver se vocês entenderam o recado. Olha essa aqui. Imagina 2 pessoas que estão na condição de união estável, companheiros, e resolveram, então, no dia dos namorados, fazer uma brincadeira. Vamos para o motel e lá eu vou ser assado e você um masoquista. Chicote para lá, roupa de carrasco, ela vestiu. E ela falou, agora se prepare, porque eu estou na última fase do concurso da polícia e agora eu vou ensinar para você como o meu treinamento é eficaz. Gente, e dá-lhe chicotada. Mas o chicote tinha aquelas, sabe aqueles que apunhalaram Cristo, daqueles romanos, daquele jeito. Pá, que arrancava a lasca das costas do rapaz. O 3 foi tão pesado que foi parar na UTI. SAMU chegou lá e levou, em confusão. A pergunta é, ela responderá pelo crime de lesão corporal gravíssima, por ele ter ficado incapacitado para o trabalho permanentemente? Sim ou não? Mas houve consentimento da parte dele, sim ou não? Sim. Ele falou, inclusive, eu quero sofrer menos, porque eu não passei no último concurso, fiz uma promessa de dar em mim mesmo 30 chibatadas. Aí tu mesmo faz esse serviço por mim. Porque a autolesão não é crime, gente. É crime a autolesão? Se eu não passar no concurso, vou dar 8 chibatadas de mim mesmo. Isso é crime? Não. Por que não é crime? Princípio, fala comigo, princípio da alteridade. Não estou ouvindo. Fala, princípio da alteridade. Só quem vai passar no concurso? Princípio da alteridade. Não estou ouvindo. O que é o princípio da alteridade? É ruim falar algo e não saber nem por onde passa. Isso é de comer, não. Presta atenção. Alteridade, gente, significa quando a ofensa não transcende a pessoa do agente, não é crime. Isso é princípio da alteridade. Tentativa de suicídio não vai ser punido. A pessoa que tentou suicídio, não. Lesão, automutilação, não. Não transcendeu a pessoa dele, não ofendeu um bem de terceiro. Entenderam ou não? Alteridade. Se cair na prova, marca o princípio da alteridade. Hã? O princípio da alteridade significa quando a ofensa não transcende, não ultrapassa a pessoa do agente. Entendeu? Daquele que ele provocou lesão nele mesmo. Agora, cuidado, se ele provocar uma lesão nele mesmo.
para fim de receber um seguro, aí tem fraude, aí é outra história. Estou falando pelo simples fato de se autoagredir. Bom, se autolesionar. Houve consentimento ou não por parte dele? Sim. Considerando os requisitos aí, vamos olhar aí. Qual o primeiro requisito? Fala, agente capaz. Ele era agente capaz? Sim. Maior de 18 anos, mentalmente capaz, tudo certo. Agora, segundo requisito. E o terceiro? O consentimento foi anterior? Combinaram-se ou não? Agora, será que é disponível ou não? Vamos analisar alguns bens que o direito penal protege. Você vai analisar se é disponível ou não. Vamos lá. A vida é Ah, me mate, eu tô nada, deixa que eu mato. Aí mata, crime, consentimento não vale, bem indisponível. Embora o agente seja capaz e o consentimento seja prévio, mas o bem vida é indisponível. E a integridade física? Disponível ou indisponível? Cuidado que eu vou falar agora, hein? Depende mesmo. Se for o homem, é disponível até a lesão corporal leve. Entenderam ou não? Se for mulher em razão da Lei Maria da Penha, nem a leve. Então, nessa brincadeira de masoquismo de sádico, só o homem pode apanhar. E as meninas têm que saber a dosagem. Porque se até lesão corporal, leve. Entenderam ou não? Porque essa depende de representação da vítima. Senão não vai para frente, nem inquérito, nem ação. Captaram a mensagem? Só se for até a... Mas o coitado foi para a UTI e foi gravíssimo. Ela vai responder. O consentimento tem um limite. Entenderam ou não? A disponibilidade do bem. E a dignidade sexual? É disponível ou indisponível o bem? Fala, disponível. Você faz o que você quiser da sua dignidade sexual. Agora, a disponibilidade é uma linha tênue, hein? Eu falei para vocês, mesmo dentro do casamento, ninguém está obrigado. Então, imagine a situação hipotética. Tem 8 meses que não rola nada. 20 anos de casado. O homem nunca traiu. Trata ela como uma rainha. Só que ela, de um tempo para cá, não quer não. E ele se mantendo fiel. Situação hipotética, fiel. Eu tenho que falar o tempo de situação hipotética. Está filmando, gente. Depois eu me lasco se eu não falar hipotética. Nem posso citar nome nem nada. É A e B, X, Y. Sabia que as bancas estavam citando nomes e o pessoal ajuizava a oração? É. Antigamente era só Mévio, Tício. Aí alguns se tornaram Mévio e Tício, na realidade. E aí atrás agora não pode, agora é XYZ. Estado alfa, não é assim, cara? Pode citar nada, não. Então aqui é hipotético. Aí tá, nessa situação hipotética, quantos meses? 8 meses. Num belo dia ela falou, hoje eu quero. Era 3 horas da tarde, 15 horas. Ele largou tudo, serviço. Atravessou a cidade, chegou lá, tomou um banho, e ela pronta lá. Quando começou, 3 segundos, ela para. Cuidado, o que passar disso aqui é estupro. Sabia disso? Para, continua, tem que ter total domínio. É difícil ou não é, gente? Imagina, você não sabe se é não para ou é não, vírgula, para. Exclamação. Como é que vai saber na hora? Hã? Não tem diferença ou não tem na língua portuguesa? Se botou uma vírgula aí, acabou o mundo aí, virou criminoso. Por causa de uma vírgula. Entenderam a ideia? O consentimento ele tem que ser prévio. Tem que ser o quê? O agente capaz e o bem disponível. No caso da dignidade sexual, o consentimento tem que ser o quê? Porque pode acontecer assim. Conhecer na balada. Vai para o motel. Chega lá, ela não quero. Aí o que nós viemos fazer aqui então? Dormir. Estou cansado, você está cansado. Balada foi pesada, vamos dormir. E aí ele dá uma forçada, daqui a pouco os dois começam, arranca daqui, arranca dali, aí tem a relação sexual. Aí ela fala, quero de novo. Se eu soubesse que era incrível desse jeito, eu tinha consentido. Vamos embora para a segunda. Esse consentimento vale?
Vocês não entenderam aí que está escrito. Lei, que é o terceiro requisito. Lei, consentimento o quê? Consentimento o quê? Prévio, anterior. Não vale posterior. Cometeu o crime. Entenderam ou não? Cometeu o crime. Não vale depois, não. Porque achou bom? Não. Agora vamos de novo. A pergunta é, e um menor de 18 anos? Sempre será vítima do crime de estupro ou não? Cuidado, presta atenção nisso. Menores de 14 anos configura estupro de vulnerável. Não vale o consentir, mesmo que haja o consentimento não é válido, porque o estupro é presumido. Agora, com mais de 14 e até 18 incompletos, menor, adolescente, mais de 14, menos de 18, vale o consentimento? Sim ou não? Fala, depende. Vocês estão com medo de falar? Tu está errando tudo, vamos embora. Olha isso aqui. Se não for na prática de exploração sexual, de prostituição, não é crime. Mas se for, é crime. Entenderam o que eu falei ou não? Porque tem crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Exploração sexual de menores. Prostituição de menores. Não pode. Captaram a mensagem? E se ela tem mais de 18 anos, ou ele, e está dada a prática da prostituição, é crime? Sim ou não? Não. Mais de 18 pode prostituir. O que tem a ver? Tem uma pessoa em Goiás, parece que inclusive estava querendo, candidatou, na verdade, para deputado lá e queria fazer direitos trabalhistas, incluir tudo. Entenderam ou não? Para regularizar a profissão. Salvo engano, eu não vou falar nome, porque eu não posso. Mas é alguma coisa Machadão. Entenderam lá? Está lá, deputada. Ela mesmo falou lá, estou repetindo, replicando só. Resultado, então, não tem problema maior de 18, mas entre mais de 14 até 18, não pode ser dada a prática da prostituição. Nem filmar pode. Nada. E nem quem assiste, nem quem propaga. Enquadra tudo de crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Captaram a mensagem? Beleza. Bom, oi. Não. A ação é pública incondicionada e já era. Tem jeito não. Certo. Agora, se fosse leve, sim. Aí leve depende da representação dele. Pública incondicionada. Bom, agora para fechar, para a gente finalizar aqui. Então, pessoal, a causa não está no Código Penal. É a construção doutrinária jurisprudencial, que exclui a ilicitude também. Olha essa aqui agora, para a gente encerrar essa etapa. O que está escrito aqui? Potencial da... Não é pleno, é potencial. O que é isso? Isso aqui existe algo que elimina esse potencial conhecimento da ilicitude. O que elimina esse potencial conhecimento da ilicitude? Elimina a culpabilidade e elimina o crime. Fala comigo assim, erro de proibição. Qual é o nome, gente? O que é erro de proibição? E fala comigo assim, inevitável. Qualquer um erraria nas circunstâncias, dadas as circunstâncias. Então, o erro de proibição exclui o potencial conhecimento da ilicitude. E pode ser que configure o erro de tipo. Entendeu? E não de proibição. Erro quanto às circunstâncias fáticas é erro de tipo. Teoria limitada da culpabilidade. Bom, então vou citar um exemplo do erro de proibição. Situação hipotética de novo. Um holandês vem para o Brasil passar férias. E ele chega e escolhe Porto Seguro. Vou lá para Trancoso, uma praiazinha sossegada. Chegou lá, tem um reguezinho lá, a turma lá. E ele viu o pessoal fumando a cannabis, a maconha. E falou, estou na minha praia. Porque na Holanda é regularizado. E ele imaginou que no Brasil também fosse. Vou comprar logo 1 quilo, que eu vou ficar 1 mês. E assim foi feito. E a polícia prende em flagrante. E ele fala, cometi um erro
de proibição. Pensei que era permitido e, na verdade, é proibir. Aí pode excluir, se ele for inevitável, o potencial conhecimento, logo a culpabilidade. Entenderam ou não entenderam? A ideia. Agora, não confundir erro de proibição com erro de tipo. O erro de tipo vai eliminar a conduta lá em cima, dolo e culpa. Né? Pode eliminar dolo e culpa. Já o de proibição elimina ali. Por exemplo, o caminhoneiro vem de Goiânia, Goiás, carregado de lata de leite em pó. Faz isso há 15 anos. Um belo dia ele vem com a carreta, 30 mil quilos. Aí é abordado por policiais. Chegando aqui, Estado Tocantins. Situação hipotética. Cães farejadores. Detectam, então, alguma ilegalidade ali no meio daquela carga. Quando vai tirar, tem lá 500 quilos de cocaína, acondicionados em latas de leite em pó, no meio da carga de 30 mil quilos. Entenderam o que eu falei ou não? Preso em flagrante. Foi preso. 3 meses preventivamente preso. Depois da audiência de custódia, foi preso. Aí ele sai. O advogado conseguiu. Tirei ele de lá. A pergunta é, houve crime por parte dele se ele desconhecia a origem da carga? E se ele simplesmente encostava a carreta dele, o pessoal carregava lá da empresa e mandava para cá? Houve crime ou não? Você é advogado de defesa, o que você faria para eliminar o crime ali, ó, de tráfico ilícito de drogas, previsto na Lei 11.343 de 2006? Vai eliminar qual dos 3 aqui? Culpabilidade? Preste atenção no que eu vou falar. Fala assim, erro de tipo. O agente não sabe o que faz. Fala. Daqui fala erro de tipo, vocês falam, a gente não sabe o que faz. Vai. Inverte. Agora vamos mudar. Fala, a turma daqui, erro de proibição. Agora vocês vão falar assim, o agente sabe o que faz, pensa que é permitido, mas é proibido. Inverte. Fala erro de proibição. Pensa que é permitido, mas na verdade é proibido. Tipo do holandês, pensa que é permitido, igual é legalizado no país dele. Aqui está para ser legalizado, vocês sabem disso, né? Para o usuário. A votação no STF, deu uma parada lá, mas a votação já está bem adiantada para a legalização. Só que é assim, ó. Tem um limite entre 20 e 60 gramas, parece, salvo engano lá, ou parece que são 5 pés fêmeas, tem que ser fêmea, porque é ela que produz, né, a essência. Bom, voltando aí. Então, no erro de tipo, a gente não sabe o que, e no erro de proibição ele sabe, só que pensa que é permitido e é proibido, certo? Nessa história do caminhoneiro, ele sabia que estava transportando ilegalmente drogas? Sabia ou não sabia? Então é erro de tipo. Se é erro de tipo, vai eliminar a conduta lá em cima. Não vai responder por dolo e nem culpa. Não tem tráfico culposo, nem dolo e nem nada. Então elimina o fato típico. Agora, olha só, para finalizar a aula, a última. Alguém liga para o caminhoneiro e fala, você está saindo da CPP aí, né? Estou. Consegui revogar a prisão preventiva. Estou indo para Goiânia. Pegando meu caminhão e indo embora. Tem uma oferta para você. Você quer fazer um frete de Goiânia para Palmas? Você ficou louco? Estou com trauma. Não vem aqui para cá mais não. Não, mas é 30 mil reais. Em espécie, já vou passar o Pix. Ah, pensando bem, então, nessas circunstâncias, eu aceito. Mas o que é para levar? Droga. Da UFT para da UFG para UFT. É tudo legalizado, situações de pesquisas científicas, e não sei o quê, e não é grande quantidade, não. Deixa eu ver a documentação. Beleza. Carregou a droga. E vem de lá para cá. A polícia aborda ele novamente. Aí ele, olha, os policiais, você de novo? Sim, sou eu. O que é que você está levando? Agora é droga mesmo. Está entupido aí, estou até meio doidão aqui na cabine.
Aí os policiais, enlouqueceu ou não? Está tudo legalizado, pode olhar. Os policiais foram checar na situação hipotética. Tudo falso, a documentação. Agora você é advogado de defesa, foi preso de novo. Como que você vai tirar ele? Vai para cá. Ele sabia ou não sabia o que estava fazendo? Então é erro de tipo ou proibição? Então vai eliminar o quê? Potencial conhecimento da ilicitude. Eliminando o quê? Pensou que era permitido e na verdade era o quê? Entenderam ou não entenderam? Você está vendo? É difícil? Você está vendo aquele último lá para a gente encerrar a aula de hoje? O que está escrito? Exigibilidade de? É exatamente nesse ponto aí, preste atenção. Que tem a coação moral irresistível. Coação o quê? E a obediência hierárquica. O que é a coação moral irresistível? Olha essa. A governanta de uma casa de alto padrão, há 20 anos está ali. Total confiança. A patroa deposita nela. O jardineiro passou uns 4 meses, situação hipotética, sequestrou o filho único dela, de 3 aninhos. E ligou para ela. Quem fala é o jardineiro que passou e foi demitido. Sequestrei seu menino. Fala com a sua mãe, menino. Socorro, mamãe. É o doidão do jardineiro. Aí a mãe, do outro lado da linha. O que é que você quer? Como preço do resgate, eu quero as joias da sua patroa, avaliadas em R$1 milhão. Traga para mim, você tem 4 horas. Ela vai lá, pega a joia da patroa, entrega para o jardineiro criminoso, libera o filho e pronto. A pergunta é, ela responde por crime de furto? Então não fala assim não, para a gente acabar bem. Fala não. Isso, vamos terminar bem. Ó, olha para cá. Olha para cá. Você, enquanto sociedade, pode exigir um comportamento, uma conduta diversa da que ele adotou, ou qualquer um adotaria a mesma? Sim ou não? Porque ela estava sob coação moral, psicológica e irresistível. Era o filho dela, o único. Entre a joia da patroa, vai o filho, vai a joia e não o filho. Sim ou não? Mas na coação moral, ainda há a possibilidade dela falar assim, ó, pode matar esse menino, depois eu faço outro. Mas eu não vou subtrair a joia da minha patroa, trair a confiança dela jamais. Tinha ou não tinha essa possibilidade? É, extrema, mas tinha. Diferente da coação física irresistível. Essa não tem opção. Bota uma arma na cabeça do outro e fala, tá vendo esse cara dormindo aí? Faz em silêncio, você vai pegar a faca e cravar no coração dele, senão eu te mato. Esse camarada que cravou a faca ali está sob coação física e aí vai eliminar a voluntariedade da conduta, elimina lá o fato típico. Mas quando é psicológica, a distância, aí vai eliminar a culpabilidade. Por quê? Porque nós não podemos exigir um comportamento diferente. Chama inexigibilidade de conduta diversa. Eu não posso exigir uma conduta diversa. Pela coação o quê? Física ou moral? Bota moral, fala moral. Irresistível. Se for física, elimina lá em cima a conduta. Deixa de ser voluntária. Se for moral, elimina a culpabilidade. Lá embaixo, pela inexigibilidade de conduta diversa. Entenderam ou não? É muita coisa? Amanhã eu vou trazer as questões, para a gente trabalhar as questões e você entendendo. Bacana? Você fala que não entendeu, mas quando for acertando as questões, você entendeu. Você pensa que não, mas entendeu. Boa noite. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.